Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a evolução da teoria econômica. Bem, para começar a falar sobre a evolução da teoria econômica, a gente precisa falar sobre a economia e os seus origens. Bom, a economia em si, ela tem origem desde que o ser humano começa a criar propriedades privadas. E quando que o ser humano começou a criar propriedades privadas? A partir do momento que o homem, lá das pedras das cavernas, resolveu colocar uma cerca em volta de um território. Aí se criou a propriedade privada. E como é que funcionava na época lá das pedras a troca entre os bens da natureza que alguns homens possuíam? Bem, essa troca realmente era uma troca. Não existia moeda ou algo que emprestasse a moeda, ouro, ou qualquer coisa do tipo. Eles faziam uma forma de escambo, que era a troca de um produto por outro. No decorrer dos anos, se passando, e a evolução da sociedade em si, criação da polis, cidades e tudo mais, foram se criando novos meios de fazer essa troca para que não seja injusto. Por exemplo, o homem da caverna caçou um boi e o outro tinha é, beterraba e eles trocavam e um acabava sendo saindo em desvantagem nessa troca, nesse escambo. Então foram criadas moedas. Bom, a palavra economia, ela tem origem na Grécia, com a palavra oikomonos, que tem origem no livro de Xenofonte, desculpe a pronúncia, Xenofonte, o oikonomes. Oikos significa casa, e nem, que é o semântico radical, significa organizar, administrar. Então, a economia em si seria organizar a casa. Então, essa é a origem, né, da palavra economia. Bom, já que estamos na Grécia, o Xenofonte é da Grécia, é um grego. Já que estamos lá, vamos falar dos seus principais filósofos e como a Grécia era a economia da Grécia. A economia da Grécia, eles não focavam muito em recebimento de dinheiro ou construir fortuna, né? Acumulação, como é dado o capitalismo. A Grécia, e o foco deles principais era o conhecimento. E seus principais filósofos, como Platão e Aristóteles, eles prezavam o conhecimento em vez da riqueza. Platão, ele prezava a riqueza na polis. Então, quem deveria ser rico era o cidadão, era a polis, não o cidadão. E a polis deveria ser rico para poder dar ao cidadão suporte para que ele atinja a plenitude dele como cidadão. Porque ele só é pleno na polis. A polis sendo rica, o cidadão é rico. Já Aristóteles, ele era totalmente contra o acúmulo de riqueza. Ele era totalmente contra a riqueza. Ele falava que a moeda ela não dava o verdadeiro valor para aquilo que realmente representa, que é a natureza. Então, Aristóteles era totalmente contra a riqueza. Ele falava que aqueles que nasciam ricos geralmente eram burros, porque eles não conseguiam atingir a plenitude. E Aristóteles ele acreditava no conceito de escambo também, como tinha dito anteriormente. Ele acreditava que o escambo era a melhor coisa, porque o escambo ele representava a troca da natureza com o homem e do homem com o homem. Então, o Aristóteles pensava dessa maneira e para ele o principal é a polis e você administrar a polis. Agora vamos falar sobre os romanos. Como surgiu e como ficou grande o Império Romano. O Império Romano ele surgiu com a queda da Grécia. Eles que derrubaram a Grécia. A Grécia ocorreu a queda dela através de conflitos internos. O Império Grego foi derrubado. E aí, para assumir o posto de império, surgiu o Império Romano, que foi um dos maiores impérios que a Terra já conheceu. Ele assumiu da Europa até o Oriente. A Europa Ocidental e a Europa Oriental foi o Império Romano que assumiu ali, chegando até a ficar no Oriente Médio com algumas coisas lá. E também tendo participação muito grande no Egito. O Império Romano, como é que funcionava o sistema dele de economia? O Império Romano ele foi um império muito grande que ele não só prezava o intelecto, também tinha prezado o intelecto, mas ele prezava também pela economia. Ele invadia muitas terras, logo dali ele absorvia muita economia dali, pegando através de
de recompensas de guerra. O Império Romano foi começando a acumular riqueza. Porém, o Império Romano ele seguia muito a ideologia de Aristóteles, que era prezar pela família, né, e prezar pela polis. Então, o Império Romano ele cuidava muito dos seus cidadãos não produtentes, que não produziam produtentes, e dos seus escravos, algo que demandava muito custo. Então, eles acabavam tendo mais gastos do que ganho no Império Romano. Por exemplo, uma coisa que o Império Romano fazia muito era organizar aqueles rituais, né? Rituais, vamos dizer, aqueles eventos dentro do Coliseu, para ali ele poder divertir a população mais pobre, a população improdutiva, e ao final do evento eles davam pão e comida para a população. Isso demanda muito gasto, porque a economia da onde surge? Ela vem, ela pega da natureza. Quando você pega da natureza, ela gera um gasto, gera tudo. E eles tinham muito gasto. Ou isso. Isso também levou, querendo ou não, à queda do Império Romano no decorrer do tempo. Eles acabaram aumentando os gastos, aumentaram os conflitos internos e aumentaram os conflitos externos também. Eles acabaram, ou isso eles não pararam o gasto. No final do Império Romano, quando já estava bem fraco, já tinha perdido bastante território, eles continuaram mantendo a população e o próprio Estado começou a intervir na economia. Algo que acabou gerando muito conflito com a intervenção do Estado na economia. O Estado começou a intervir na economia. Algo que acabou gerando muito conflito com a intervenção do Estado na economia. Ao final do Império Romano, os seus moradores, eles migraram para o campo, então viraram pessoas agrícolas, pessoas que viviam da subsistência realmente. O final do Império Romano acarretou no começo do feudalismo, né? Porque o Império Romano caiu com conflitos internos, como já dito anteriormente, e conflitos externos. Os conflitos externos eram com bárbaros. Esses bárbaros eles acabavam dominando os territórios que eles pegavam, usurpavam dos romanos e acabavam montando ali seu império, né? Seu pequeno império, seu reino. E aí esse reino foram se montando vários reinos porque as tribos de bárbaros eram muito grandes. Então eles acabavam montando vários reinos, onde surgiu o feudalismo. O feudalismo ele funciona com um sistema de vassalagem. E foi assim que nasceu o feudalismo. O feudalismo ele vem com uma proposta de vassalagem. Por que vassalagem? Lembra daqueles cidadãos romanos que migraram para o campus? Então, esses cidadãos, eles acabam virando súditos desses bárbaros que invadiram. Esses bárbaros, por serem em grande quantidade, eles acabam criando vários reinos, vários impérios pequenos, para poder se manter ali esses impérios. Alguns muito conhecidos, os francos, que viraram os franceses com o passar do tempo. Esses impérios eles criam um sistema de vassalagem. Como é que funciona o sistema de vassalagem? O rei, ele é o suzerano, o dono de todo o território lá, de todo o reino dele. Esse suzerano, ele não consegue cuidar de todos. E aí, então, ele pega uma parte desse terreno e dá para os vassalos dele. O vassalo dele, ele meio que aluga, né? Ele dá pro vassalo dele. Esse vassalo, ele pega, ele vira suzerano daquele pequeno território que pertence ao rei, e ele dá para os camponeses cuidarem, para os servos cuidarem, né? Esses servos, eles começam a cuidar e produzir o alimento, né? Esses servos que eram os antigos moradores das cidades gregas, das cidades romanas, que acabam cuidando desses territórios, que acabam sendo vassalo do suzerano, que era vassalo do rei, que é o suzerano maior de todos. Né? Então, o servo produzia, o servo e o escravo, né? Tinha uns servos que tinham escravos, e tinha escravos que eram direto do suzerano, né? Os servos e os escravos produziam a agricultura lá, eles pegavam essa agricultura, a maior parte dela, davam pro seu suzerano, esse suzerano pegava boa parte dessa agricultura e dava pro rei, e o rei era o que recebia por último. A sociedade feudal ela era dividida em classes, né? Não é classes, mas ela era dividida
em etapas. O primeiro e maior de todos eram os nobres, né, o rei. Embaixo do rei, ou ao lado, né, que tinha tanto poder quanto o rei, estava o clero, que era a igreja, o pessoal católico que rezava por todo mundo. Embaixo do clero estava os servos e os escravos, embaixo dos servos os escravos. Então era dividido entre quatro. Qual era a função de cada pessoa ali? O servo e o escravo, eles tinham a função de produzir o alimento e a riqueza do local, tá? Eles produziam o alimento, a riqueza e tudo mais e davam para os superiores. Os nobres, eles recebiam esse alimento, grande parte desse alimento, tá? O servo só ficava com uma parte de subsistência. Ele recebia grande parte desse alimento e dividia com o clero, né? Os nobres, eles tinham a função de proteger os servos e o clero. Então, eles que cuidavam da proteção de todos eram os nobres. E o clero tinha a função religiosa, né, de rezar por todos, de prezar por todos, não nesse plano terrestre, mas um plano superior. Foi assim que foi se moldando a sociedade feudal. A sociedade feudal, ela não tinha moeda. Ela não havia moeda. A moeda dela era essa agricultura produzida pelos servos. Então, quem tinha a maior parte do trabalho, quem produzia a maior riqueza, eram os servos e escravos. E quem ficava com a maior eram os suzeranos, né? E o rei. E o clero, que ficava com a maior parte. O servo só ficava com uma parte de subsistência. Então, o acúmulo de riqueza estava com os reis e com os suzeranos. Cara, mas eu vejo o filme ali dos feudais, eles têm muito ouro, sim, bastante ouro eles têm, mas o ouro não era a principal moeda de troca. A principal moeda de troca era a agricultura. O ouro, ele vinha como moeda anterior dos romanos e dos gregos. Então os romanos e os gregos já tinham esse ouro. E pelos bárbaros, né, que eu tinha falado no começo, terem dominado os territórios romanos, eles acabavam ficando com esse ouro dos romanos, mas que eles não usavam muito para fazer a troca, né? Às vezes eles faziam uma troca entre eles mesmos, mas a principal troca era do alimento. O principal principal veículo era o alimento. E por que eles também não pregavam tanto essa questão de dinheiro, troca do dinheiro, empréstimo de dinheiro? Porque a Igreja Católica, ela condenava vialmente, né, com tanto vigor, essa troca de moeda ou empréstimo de moeda. A Igreja Católica condenava de uma maneira que você nem imaginava. E como era acontecido naquela época, né? As pessoas viviam com medo de não poder ir para o céu, né? E viviam com medo de ir para o inferno. E então, para não cometer um certo pecado, o povo não utilizava a moeda em si ou o ouro. Cortei. O feudalismo, ele acabou passando por grandes períodos de crise, né? Como a Guerra dos 100 Anos, a peste bubônica, a revolta dos camponeses, a fome, né? Causada a fome, essas crises todas fizeram com que os moradores dos feudos saíssem daquelas cidades e migrassem para os campos novamente, né? E aí, nesse que eles saíram, acabou abrindo espaço para uma nova sociedade, né? Uma nova ideologia entrar nos feudos, que foi a burguesia. A burguesia, ela já vinha sendo criada antes, mas com essas crises e com as grandes revoltas camponesas, a burguesia acabou se engrandecendo dentro do feudalismo. E essa acabou criando um novo sistema. Os burgueses acabaram crescendo e acabaram criando um novo sistema que é a burguesia. A burguesia, ela começou a se expandir aos poucos e teve sua grande expansão com o mercantilismo. O que foi o mercantilismo? O mercantilismo foi uma forma da burguesia expandir os seus territórios, os seus ideais. O mercantilismo, ele foi uma forma que a burguesia achou de fazer novas rotas de comércio.
Então eles começaram a procurar novas rotas terrestres para comércios, como vai a Rota da Seda, muito famosa, vista já em filmes, séries, e o próprio, as próprias rotas de, de viárias, né? Viárias aquáticas, na real. Várias rotas aquáticas que foram que foi ocasionando no encontro da América. O mercantilismo teve a volta da ciência, né, que foi perdida durante o período do feudalismo, porque o povo estava muito mais preocupado com a crença em Deus e tudo mais. Teve a volta da moeda, né, mas não aquela moeda de antigamente, que era o ouro, a prata e tudo mais, mas uma moeda mais representativa mesmo, como mais bronze, né, latão, que com o decorrer do tempo a gente sabe hoje que a gente vive, que é de papel. Teve melhoria nas técnicas de agricultura, né? Eles começaram a produzir mais e mais rápido, né? Técnicas de comércio também cresceu demais. E melhora no escambo, né? Também voltou um pouco do escambo na época do mercantilismo. O grande boom do mercantilismo foi as expansões marítimas, né? Que foi a descoberta da América por Colombo, a descoberta da América do Sul aqui pelos portugueses, espanhóis. E também outra coisa que o mercantilismo adiçou muito, que foi as revoluções industriais e a criação da máquina a vapor. Mas por que a criação da máquina a vapor? Nem todos os países da Europa eles tinham acesso ao mar. Tá? Então eles tinham que achar outros meios de ganhar dinheiro nesse novo mundo, nesse mundo burguês. E qual foi um dos meios? A produção. Eles acabaram criando a produção industrial, que acabou crescendo e tudo mais, teve seu início na Inglaterra, aí foi crescendo, se expandindo, que criou a Revolução Industrial. Nesse mesmo período que teve a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, com o primeiro país constitucionalista. Os Estados Unidos foi lá, isso acabou ajudando a burguesia a crescer bem mais do que imaginava. Nesse período, um pouco antes da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, ocorreu as escolas clássicas. Tá? As escolas clássicas, o que elas falavam? O principal autor da escola clássica foi Adam Smith. Adam Smith, ele... Corta. Que levou a burguesia a outro patamar. Um pouco depois da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, veio Adam Smith. Adam Smith, ele foi um sociólogo, um filósofo, considerado o pai da ciência econômica. O Adam Smith foi considerado o pai da ciência econômica através do seu livro A Riqueza das Nações, onde colocou a economia como se fosse realmente uma ciência que deveria ser estudada, que deu à economia as propriedades de uma ciência. Adam Smith, ele era muito fã, ou ele era muito íntimo das ideias de Hobbes, que dizia que o homem era um ser egoísta. E Adam Smith falava que isso era bom, o homem ser um ser egoísta e assumir uma competição generalizada, porque isso poderia beneficiar o próprio homem a querer crescer mais. E ele também falava, ele via a sociedade, ele dividia a sociedade em 3 classes. Ele falava que a sociedade era dividida, na visão dele, de Adam Smith. Ele falava que a sociedade era dividida entre a classe produtiva, que era aquela classe que produzia o bem de comércio primário, que são os alimentos, e a classe proprietária, que era a classe que detinha os meios de produção, como máquinas, território, bens matéria-prima e tudo mais.
E ele falava que tinha a classe estéril, que era aquela classe de operários, né? Aquela classe que trabalhava, né? Não era o trabalhador primário, mas sim o trabalhador meio que secundário, né? Vendia o seu horário de trabalho. Uma ideia, Adam Smith também, se você quiser, né, aí ele poderia se comparar aí com uma ideia um pouco mais liberalista. Não, ele não era liberalista, mas ele podia se comparar com uma ideia meio liberalista. E ao contrário, a Smith era Karl Marx, né, que era totalmente, né, contrário com essa questão de egoísmo e competição. Karl Marx, ele viveu, né, durante o período da primeira Revolução Industrial, onde a revolução ela estava mais ao vapor, sabe? Estava naquele ápice. Karl Marx viveu nesse período. Então Karl Marx, observando essa sociedade dele, né, onde o acúmulo de riqueza estava tão alto e muitas pessoas pobres, operários, desempregados, vendo todo esse cenário, Karl Marx pegou essa visão de mundo que ele tinha e criou o seu livro, o mais famoso de todos, né, um dos mais, que é o Capitalismo, onde ele faz uma visão, onde ele pega uma visão geral da sociedade e fala como é que funciona o capital, o acúmulo de riqueza, de moeda, de tudo mais. Karl Marx pega isso e cria o Capital. E também uma forma de combater o capitalismo que estava ao vapor, Karl Marx também cria o comunismo, né? Onde ele cria o livro dele, né, o Manifesto Comunista, onde ele fala de uma segunda, né, opção de sistema, ao invés do capitalista, e sim o sistema comunista. Karl Marx, ele acreditava muito em revoluções, né? Ele queria ver uma revolução acontecendo e para essa revolução acontecer, ele apoiava, ele acreditava que ela poderia ocorrer vindo das classes operárias, né? Que era uma nova classe que surgiu conforme a burguesia veio crescendo, né? Ela já estava no seu ápice no período de Marx, que ela veio e criou essa sociedade, o proletariado, que na ideia de Marx esse proletariado iria detonar a burguesia, iria pôr a burguesia em queda, porque esse proletariado não tinha direitos, não tinha vale saúde, tinha horários de trabalho cansativo. Karl Marx diz tudo isso. Karl Marx ainda afirma que o proletariado deveria ter sim direitos de saúde, menos carga horária, que possa estar com a família, que criança não deveria estar em ambiente de trabalho, nem mulher grávida. Karl Marx faz tudo isso. E isso levou aqui a futuros, né, promissores para a classe operária, né, que acabou também brigando pelos seus direitos, ao direito de horário de trabalho melhor, ao direito disso que hoje a gente conquistou, né, com bastante luta, bastante discussão, bastante protesto, a gente conseguiu ganhar essa luta. Karl Marx, ele falava também muito da mais-valia. O que é a mais-valia? Que todo mundo escuta, Karl Marx, mais-valia, Karl Marx. Karl Marx, a mais-valia seria o lucro, né, que não vai pro proletariado. Porque tem um dono da indústria, correto? Esse dono ele tem os gastos deles e tudo mais. E aí ele pega, e quem produz, né, Karl Marx dizia, quem produz o produto não é o dono, é o proletariado. Só que esse proletariado ele fica só com uma pequena parcela do lucro, né? E quem fica com a maior parte, que é essa mais-valia do lucro, é o dono da empresa. Então Karl Marx dizia muito isso, que a mais-valia é aquilo que a parte do lucro que o proletariado produziu e não ficou. Essa é a mais-valia de Karl Marx, que muitos falam. Falando um pouco do comunismo criado por Karl Marx. Comunismo, idealizado por Karl Marx, seria uma sociedade de igualdade, tá? Uma sociedade onde todo mundo recebe um salário parecido, muita pouca variação de salário, onde o proletariado tem cargas de trabalhos menores, onde a educação é incentivada, onde o governo, a intervenção dele na economia e tudo mais não existe, tá? Que o governo também não exista com o decorrer, mas ele fala que para que haja isso,
tenha que ter revolução, né? E acabe se implantando um governo um pouco autoritário por curto período de tempo. E esse governo ao pouco vai se dissolvendo. Foi tentado colocar essa ideia de Marx na sociedade russa, né, da época, com Lenin, que foi um grande filósofo russo. Lenin tentou implantar essa ideia, só que não deu certo, porque, como Marx dizia, com o tempo o governo deveria se dissolver, né, esse governo ditador. Só que na Rússia não funcionou, né? União Soviética, na real, né, que foi o nome dado à união de vários países com a Rússia no comando. Não foi dissolvido esse governo da União Soviética e acabou virando muito autoritário e o povo acabou se revoltando, né? Então acabou quebrando essa ideia de revolução russa. E aí essa ideia de Karl Marx de comunismo até hoje não foi vingada, porque a implantação dela foi feita de forma errada. Ou melhor, o decorrer dela foi feito de forma errada. Mas Marx tem muita importância para o avanço do proletariado. Com o passar do tempo, as ideias de Marx foram fermentando melhor na cabeça das pessoas e elas acabaram, né, se questionando se realmente o que elas estavam vivendo, que era o liberalismo, era a melhor coisa que elas podiam, né? E as pessoas acabaram ficando divididas entre as duas ideias, né? O liberalismo e o marxismo. E com o passar do tempo, né, após a Primeira Guerra Mundial, veio a Grande Depressão de 1929. Essa Grande Depressão ocorreu pelo quê? Foi o acúmulo, né, de riqueza, né, de produção de bens materiais que não conseguiu ser vendido e nem conseguiu ser comprado, né? As pessoas não tinham como vender os seus bens que elas tinham acumulado, não conseguiu vender, acabou estabilizando o mercado e acabou gerando uma crise. E vendo tudo isso, né, surge um cara, Keynes, que cria a seguinte ideia, né? Antigamente o liberalismo, as empresas privadas, elas mandavam em tudo e tudo mais, não tinha intervenção do Estado, não tinha nem como, porque a intervenção do Estado era ideia marxista, ideia comunista e tudo mais, e as pessoas não queriam isso. E aí que eles falam o seguinte, não, peraí, cara, aconteceu essa crise porque as empresas privadas não conseguem suprir tudo, elas não conseguem fazer tudo o necessário, elas não conseguem construir uma estrada lá no meio do nada, elas não conseguem manter a sociedade, não conseguem colocar a desemprego, elas não conseguem combater isso. Quem tem esse poder? Quem é tão grande assim? Então que eles viu o Estado, né? O Estado era grande o suficiente, tinha acúmulo de riqueza suficiente para combater essa crise. Então Keynes monta a ideia dele do seguinte, ele pega a antiga demanda agregada, né, que era composta as famílias, empresas e a diferença entre importação e exportação, e ele acrescenta nessa demanda agregada o governo. O governo, então, ele tinha o papel do quê? De suprir aquilo que as empresas privadas não conseguiam. Por exemplo, construir uma estrada no meio de uma fazenda do interior do Nordeste que ninguém vai lá. E o governo vai lá e tinha esse papel de suprir o que a empresa privada não conseguiria. O governo não ia intervir na economia de forma alguma. O governo não poderia ser uma empresa. O governo, ele somente iria intervir caso necessário para que não ocorra uma outra crise. Então o governo serviria como regulador, entende? O governo ele não poderia agredir demais a economia e nem a de menos, tá ligado? Para que ela possa se manter. Então ele mantinha a concorrência, mantinha o valor do preço e mantinha tudo. E que eles também falavam que era o seguinte, se o governo fosse entrar nessa jogada, ele teria que abaixar as taxas, né, de juros. Porque seria injusto com as empresas privadas uma certa competição com os governos, né? E caso o governo conseguisse montar uma coisa e a empresa se interessasse, o governo deveria vender para a empresa caso ele achasse essencial e a empresa apresentasse propostas boas. E aí o pessoal dos Estados Unidos implantou isso, o presidente dos Estados Unidos da época implantou essa ideia de Keynes, e graças a isso eles conseguiram ultrapassar esse período de crise e progredir
com o capitalismo, com pouca intervenção estatal. Bom, agora vamos partir hoje para o Brasil. O Brasil segue essa ideia de Keynes, porém o Brasil ele tem muita intervenção do Estado. O Estado no Brasil acabou virando um Estado empresa, onde grande parte dos trabalhadores brasileiros trabalham em empresas estatais. Algo que não sei se é certo ou ruim, porque segundo que ele seria ruim, né? Porque o Estado está intervindo demais e que pode acarretar em coisas maiores. A gente está sentindo um pouco disso, né? Mas estamos indo aí, estamos cuidando e o Brasil está seguindo aí a passos pequenos, né? Infelizmente ainda com a agricultura de base que foi fermentada nos seres humanos antigamente no período feudal, né? Que desde a era da pedra vem se aprimorando e o Brasil ainda mantém um pouco dessa agricultura de base. E a gente está indo aí. Bom, essa foi a sua revisão de hoje. Um grande abraço, beijo.